Certo, galerinha, vamos continuar nosso assunto de dinâmica, porém agora vamos mudar, vamos sair de força e energia, que nós vimos até então, e começar a falar sobre impulso e quantidade de movimento, sendo que o impulso vai ainda estar relacionado com a força, ok? Bem, essa primeira parte nós vamos falar sobre impulso, e depois vamos falar da quantidade de movimento e vamos entender que um depende do outro, ok? Um influencia o outro, beleza? Então, essa primeira parte que nós vamos falar sobre o impulso. Então, o que é um impulso? É uma grandeza física vetorial, ou seja, tem módulo de direção e sentido, definida pelo produto da força média aplicada sobre um corpo pelo intervalo de tempo, certo? Vamos ver já essa fórmula aí. Então, o impulso também pode ser definido a partir da variação da quantidade de movimento sofrida pelo corpo. Então, bem aqui, ó. O impulso ele pode também ter a sua definição a partir da quantidade de movimento. Então, um se relaciona com o outro. Mais à frente a gente vai ver como ocorre essa relação. Ó, o impulso é uma grandeza vetorial, sua unidade de medida é o newton vezes segundos ou o quilograma vezes metro por segundo. Ok? Bem, o impulso pode ser calculado por meio do produto da sua força média aplicada sobre o corpo pelo intervalo de tempo de aplicação da força, e o impulso também pode ser emitido por uma mudança de quantidade de movimento de um corpo. Por isso, podemos defini-lo como a diferença entre a quantidade de movimento final e inicial de um corpo. A gente vai ver como é que se calcula essa quantidade de movimento e a gente vai ter o teorema do impulso, okay? Que diz assim, ó, o teorema do impulso diz que a aplicação de uma força sobre um corpo durante um determinado intervalo de tempo resulta em uma variação da sua quantidade de movimento. Então, esta relação de impulso e quantidade de movimento vai nos dar uma fórmula que a gente vai chamar de teorema do impulso, certo? A gente vai entender que eles são correlacionados. Vamos lá. Então, o que é um impulso na física? Ele mede a mudança da quantidade de movimento sofrida por um corpo, o qual atua uma força F, durante o intervalo de tempo ΔT. Então, vamos calcular esse impulso a partir da força aplicada no corpo em um determinado intervalo de tempo. O principal uso do impulso na física é voltado para o estudo das colisões, que a gente vai ver mais à frente, entre os corpos. Durante as colisões, é comum que as forças mútuas exercidas entre os corpos sejam variáveis, fazendo-se necessário o uso do impulso para o cálculo das velocidades ou das quantidades de movimento dos corpos envolvidos nas colisões. Então, vamos lá. Basicamente, nós temos o seguinte: o que vai ser o impulso? O impulso vai ser, então, a minha força multiplicando o intervalo de tempo. Então, eu vou ter um impulso, ok? Certo? Então, quanto maior for essa intensidade da força em um menor intervalo de tempo, eu vou ter, em um determinado intervalo de tempo, eu vou ter uma quantidade de impulso maior, certo? Vamos lá. Vamos para o cálculo, então, do impulso. Se pudermos medir o intervalo de tempo de uma colisão, seremos capazes de determinar o valor médio da força exercida sobre o corpo. Então, vamos calcular o impulso com essa fórmula aqui, ó. Lembrando que ele é uma grandeza vetorial. Então, depende de módulo, direção e sentido. Então, meu impulso vai ser igual, então, ao produto da força média vezes o intervalo de tempo que ela foi exercida. Okay? Então, o impulso sofrido por um corpo é proporcional à força exercida sobre ele e ao intervalo de tempo de aplicação dessa força. Okay? Beleza? Então, se a força é alta e o tempo também, meu impulso também vai ser alto. Okay? Assim. Quanto maior a intensidade da força, maior também vai ser a intensidade do meu impulso. Usos no cotidiano, onde é que nós usamos o impulso no nosso dia a dia, onde é que a gente vê essa aplicação do impulso no nosso dia a dia. Então, que é mais, que não é tão entendido assim, mas uma aplicação do impulso é essa daqui, ó. Os para-choques presentes nos veículos são feitos de materiais elásticos. Durante uma batida, esses para-choques sofrem grandes deformações até o
o veículo parar completamente. Isso aumenta o tempo da batida, diminuindo assim o módulo da força média exercida sobre o automóvel. Dessa forma, os passageiros no interior do veículo sofrerão menos com a desaceleração. Então, toda vez que você observa um carro, esses carros modernos, colidindo, você pode observar que ele não sobra praticamente nada do carro, sobra apenas o que a gente chama de célula de sobrevivência. Isso foi desenvolvido principalmente na Fórmula 1, quando ocorrem os acidentes, os carros então são deformados. Porém, aquele local onde o piloto está, o cockpit dele, não sofre alteração, certo? Já as outras partes são soltas para poder receber a maior quantidade de força do impacto, para que o piloto não sofra nenhum acidente. Então, isso foi trazido para o nosso cotidiano, para os carros que circulam nas ruas. Outro detalhe, quando um boxeador prepara-se para receber um golpe no qual não conseguiu desviar-se, ele desloca seu rosto para trás, aumentando o tempo de contato com o golpe e diminuindo assim a força exercida sobre ele. Então, se ele ficasse com o rosto parado, ao receber esse golpe, ele teria então uma intensidade de força bem maior. Então, seria mais provável ele então chegar a lockout. Outro detalhe para o impulso do nosso dia a dia. Ao pularmos de qualquer altura, é comum cairmos com as pernas esticadas e dobrarmos os joelhos até chegarmos no chão. Isso faz com que o tempo de contato com o solo aumente e a força média exercida na queda diminua. Okay? Então, isso a gente pode observar no esporte que conhece o Le Parkour, né? Então, o pessoal cai com os joelhos dobrados para que a intensidade da força agindo sobre ele não seja tão grande assim. Vamos lá. Gráfico para cálculo do impulso de uma força variável. Então, é comum encontrarmos exercícios que envolvem forças variáveis. Nesses casos, podemos determinar o impulso exercido sobre um corpo por meio da área do gráfico da força pelo intervalo de tempo de aplicação dessa força. Então, como é que nós vamos calcular? Sempre que a gente tiver um gráfico no qual eu tenho uma força inicial e uma força final, ou mesmo que essa força seja constante, mas a variação, eu tenho uma determinada variação do tempo, o impulso vai ser calculado a partir da área formada por esse gráfico. A partir da área formada por esse gráfico, ok? Então, aqui no caso eu tenho um trapézio, então eu vou calcular esta área aqui a partir da fórmula da área do trapézio. Base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Então eu vou encontrar o valor do impulso aplicado nesse determinado corpo. Okay? Então vamos a um dos exemplos aqui. Exemplos simples para depois piorar. Uma força de 120 newtons é aplicada em uma pequena bolinha de tênis de 0,050 kg por uma raquete durante um intervalo de tempo igual a 0,01 segundos. Sabendo que a bolinha move-se no sentido direita para a esquerda e imediatamente antes de tocar a raquete encontra-se com velocidade de 15 metros por segundo, calcule o módulo do impulso exercido pela bolinha. Então, no caso aqui, eu vou ter um detalhe. Vou calcular o impulso eu calculo com força vezes a variação do tempo, não é isso? Então, o que vai acontecer? Meu impulso vai ser igual, então, à força aplicada, que aqui é 120 newtons, certo? E a minha variação do tempo, que é de 0,01 segundos. Então, multiplico um pelo outro. Então, vai ficar 120 vezes 0,01. Tem duas casas decimais depois da vírgula. Elimino dois termos aqui, então vai ficar 1,2 newtons vezes segundo. Se eu tivesse que calcular a quantidade de movimento, eu teria que utilizar o valor da velocidade. Mas como ainda não mostrei para vocês como é que é esse cálculo da quantidade de movimento, daqui posteriormente nós vamos ver este cálculo, então você vai entender esta relação do impulso com a quantidade de movimento. Okay?
Vamos para um exemplo com gráfico. Uma partícula recebe um impulso externo de uma força segundo o gráfico apresentado abaixo. Nós temos aqui o gráfico, ok? A força é constante e a variação do tempo é de 0 a 5, então vai ser a variação de 5 aqui, ok? Considere que, após a aplicação da força, a velocidade da partícula seja mantida na mesma direção e no mesmo sentido. Determine o impulso adquirido pelo corpo. Então, no caso aqui, vamos calcular a área. Aqui, ó, base vezes altura, né? Base vezes altura. Então, aqui a base é 5, a altura é 10. 10 vezes 5 vai dar 50 newtons por segundo. Neste caso aqui é porque eu tenho um retângulo. Se eu tivesse um quadrado, seria então lado vezes lado, não é isso? Se eu tivesse um triângulo, aí seria a forma do triângulo. Então vai depender da figura geométrica demonstrada para vocês no gráfico, para você poder calcular o impulso aplicado em determinado corpo, ok? Então, a próxima aula vai ser sobre a quantidade de movimento, para então a gente entrar na parte de teoria do impulso, pelo teorema do impulso de quantidade de movimento, beleza? Então, até a próxima.